Olá, primeiro ano, tudo bem? Então vamos hoje para mais aula de matemática, nossa aula número 2, né, de conteúdo. Hoje a gente vai começar a ver um pouco do conteúdo do primeiro ano. O primeiro conteúdo que a gente tem é a noção de conjunto. O que seria um conjunto? Como eu posso falar que posso apresentar ele na matemática? E como eu posso expressar isso, né, sabendo de alguns exemplos. A gente poder entender um pouquinho do que é um conjunto. A gente não vai estar falando aqui de um conjunto natural, nem inteiro, nada disso. Nós vamos falar de conjunto de uma maneira geral, tá? Então seria uma forma mais algébrica de falar o que seria um conjunto. A gente não vai especificar, é tal número, é tal cor. Não. A gente vai pensar em uma outra visão sobre o que é o conjunto, certo? Essa é uma visão um pouquinho mais abstrata, um pouquinho mais ampla, então preste muita atenção, tá bom? Porque ela é de extrema importância para a gente. Entendendo isso aqui, você consegue entender tudo que tem de conjunto. Então, bem simples a aula de hoje, mas muito importante para a gente poder conseguir desenvolver o conteúdo ao longo dessas nossas aulas, certinho? Lembrando que todas as nossas aulas vão estar salvas aqui no YouTube. Se você quiser assistir para a prova e tudo mais, pode assistir, fique à vontade, tá bom? Só entrar aqui no link, deixa salvo aí já também, que eu toda aula vou estar postando aí para vocês um videozinho desse aqui, explicativo. Quem não puder acompanhar sempre, não tem problema. Basta ler o que está escrito, porque é basicamente o que a gente faz aqui, tá bom? Então vamos lá. Noção de conjunto. Primeira coisa, vamos entender o título. Noção. O que seria uma noção? Seria tentar desvendar alguma coisa, uma parte, tentar intuir alguma coisa, tentar definir alguma coisa. Você viu que eu tô usando a palavra tentar, não é definir, tá? Então é algo mais é, subjetivo, né? Algo que não é uma certeza, certo? Então é uma noção de conjunto. Por que eu estou enfatizando isso? Porque no primeiro parágrafo vai dizer assim, na matemática não há bem uma definição para conjunto bem aceita. Portanto, utilizamos uma noção primitiva de um conjunto, que nada mais é do que uma coleção de objetos bem definidos e discerníveis. Por exemplo, se eu tivesse aqui um retângulo, um outro retângulo, e um outro retângulo, e um outro retângulo, e quisesse reunir isto aqui é o que chamamos de conjunto. Conjunto. Se eu tivesse, por exemplo, um triângulo, uma bola, um retângulo, quisesse falar que isso aqui também é um conjunto. Nessa ideia primitiva, certo? Mas, se você perceber, é, essas formas desse conjunto são todas iguais e são diferentes, tá? Mas não tem problema não, ok? De acordo com a forma primitiva, tem que ser uma coleção de objetos bem definidos e discerníveis. Então, eu tenho definido aqui que são retângulos e aqui eu tenho definido que são as formas geométricas, certo? Se você for levar isso para o campo da numeração e tudo, você poderia falar, por exemplo, que esses aqui seriam os números reais, porque são todos diferentes um do outro. Você poderia falar que isso aqui é um conjunto unitário, onde só tem um elemento, por exemplo, um zero apenas. Tá? Então, nós vamos ver mais isso para frente, mas seria nessa ideia, certo? Observação número 1. O conjunto sempre é escrito com letra maiúscula. Sempre será escrito com letra maiúscula, tá bom? Nunca escreva o conjunto com letra minúscula, sempre maiúscula, tá? Então, para você aí. Ou seja, A maiúsculo, P maiúsculo, e assim por diante. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que ficou muito pequeno. A, B, C e assim por diante. D, tá bom? Então, sempre letras maiúsculas. Tá, eu tenho um conjunto aqui. Vou chamar ele de A. Que eu tenho 1, 2, 3, 4.
Por que eu fiz isso? Porque o número 2 não precisava disso aqui para entender um pouquinho o que ele está dizendo aqui, certo? No 2, os elementos são escritos com letras minúsculas. Então, por exemplo, o que é um elemento do conjunto? Você está vendo o número 1? O número 1 é um elemento do conjunto. Está vendo 2? O 2 é um elemento do conjunto. Você está vendo 4? 4 é um elemento do conjunto. Então, por exemplo, se eu quisesse falar, eu quero o elemento do conjunto A. Então, você vai escrever assim. Elemento A igual a 1. A gente vai notar um conjunto na próxima aula da seguinte maneira. A é x, tal que x, desculpa, deixa eu colocar aqui, nesse caso aqui, tá? Tal que x é menor ou igual a 4. Por que eu escrevi assim? Por causa dos elementos do conjunto. Essa parte aqui, que é o que chamamos de elemento no conjunto. Tá bom? Essa parte aqui toda é o elemento do conjunto. Tá? Essa aqui, essa numerologia grande aqui é o conjunto. E essa aqui é a parte dele, dos elementos. Certo? Isso aqui é o que nós vamos receber quando a gente for estudar mais para frente. A partir de hoje, o conjunto vai ser escrito dessa forma. Tá? Nessa anotação. Já se acostumem. Tá bom? Se você lembrar, na aula passada, a gente viu que esse símbolo, esse aqui, é o tal que. É o tal que. Então, não se esqueça, tá? Disso. Então, como é que a gente lê isso aqui? O conjunto A são todos os elementos. A gente coloca um X genérico para qualquer elemento que eu quiser que esteja nessa condição. Que seja 1 menor que aquele elemento, né? Ele está ali no meio, ou menor que 4, menor ou igual a 4. Então, pode ser tanto 1, como 2, como 3, como 4. Seriam elementos que estejam ali dentro, certo? Então, nessa perspectiva. Se você quiser anotar isso aqui no seu caderno, pode, mas na próxima aula a gente vai ver isso aqui melhor, tá bom? Terceiro ponto. A pertinência é a relação entre o elemento e o conjunto, denotada pelo símbolo ezinho, que é o pertence a, ou o ezinho cortado, que não pertence a esse elemento. Por exemplo, ainda com aquele conjunto ali, 1, 2, 3 e 4. Eu posso falar que 1 pertence a... A gente viu isso na simbologia que a gente escreveu, fez uma atividade que tinha isso. Então, 1 pertence a. Pertence? Sim, ele está lá dentro do conjunto. Mas agora, se eu quiser falar que 0 não pertence a. 0 não pertence a? Não pertence. Então, essas duas informações estão certas. Mas se eu quiser falar que 1 não pertence a. Posso falar isso? Não. Isso é falso. Porque 1 pertence a. Professor, mas e se eu quiser colocar 1,1 pertence a? E aí? Será que vai pertencer ou não? 1,1 pertence a? Será? Não, não pertence. Por quê? Porque os elementos que estão aqui no conjunto não é números decimais, números inteiros. 1, 2, 3 e 4. Eu não especifiquei certinho. Entendeu? Então, são todos os números inteiros que compõem. Então, não posso colocar que 1,1 pertence a. Eu não tenho essa condição. Entendeu? Ok? Beleza. Então, vamos para os elementos. Aí, um exemplo aí. Para você entender um pouquinho dessa dinâmica de conjunto, para depois fazer as atividades. Ó, exemplo. A cidade de São Paulo, vou colocar assim, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte. Essas três são capitais do Brasil, ou seja, brasileiras. Se quiséssemos criar um conjunto utilizando essas capitais, faríamos assim. São Paulo
seria um elemento, ou seja, o elemento A. Goiânia seria outro elemento, seria o elemento B. Cuiabá seria o elemento C. E Belo Horizonte, deixa eu escrever aqui. Belo Horizonte é o elemento D. Nesses 4 casos, cada um desses seria um elemento. As capitais seria o conjunto, vamos chamar ele de conjunto A, ou conjunto B, ou conjunto C, você pode escolher qualquer conjunto que você quiser. Lembre-se, sempre com letra maiúscula, a primeira regrinha aqui. Ó. Bom? Aí a gente tem a segunda regra, que é os elementos. Certo? Então, ó, A é o conjunto com São Paulo, Goiânia, Cuiabá, Belo Horizonte. Ou, colocava A, B, C e D. Só que você tem que escrever, se você escrever dessa forma aqui, você tem que especificar o que é o A, B, C e D. Sendo A, São Paulo, B, Goiânia, C, Cuiabá e D, Belo Horizonte. Coloquei aqui abreviado. Tá? Então, você tem que especificar. Escreveu dessa segunda forma, colocando apenas letras, especifica, sendo tal número, tal letra, tal capital, sendo tal letra, tal número. Você tem que especificar, porque a pessoa que olhar o seu conjunto tem que entender o que você quer dizer ali naquele conjunto. Entendeu? Então, nesse caso aqui, é muito importante você fazer isso. Tá. Feito isso, escrevemos esses conjuntos aqui, vamos para as observações. Poderíamos falar nesse exemplo que São Paulo pertence ao conjunto das capitais. Escreveríamos assim: São Paulo pertence a, ou seja, o elemento A pertence a. Eu esqueci de escrever aqui, ó. Que tem que completar, complete aí, por favor. Sendo A, São Paulo. Importantíssimo escrever isso, não esquecer. Tá bom? O professor esqueceu, mas lembrou aqui agora. Tá? Então, anote aí, por favor, porque não pode esquecer quando você denotar com esse azinho, tá? Com esse azinho mesmo. Certinho? Pausa o vídeo aí se você quiser copiar e vamos para a próxima parte. Ok, deixa eu passar aqui para a próxima parte. Atividadezinha básica, vou ajudar vocês a fazerem algumas, certinho? Para você já pegando o costume aí. Letra A. Considere F conjunto dos estados brasileiros. Então, primeira informação. Sempre quando você vai fazer uma atividade, alguma coisa, por exemplo, você vai daqui a 2 anos, vai fazer o Enem e tudo mais, leia a pergunta. Primeira coisa que ele falou, considere F conjunto dos estados brasileiros. Primeira coisa, então ele já deu um conjunto chamado F, que é dos estados brasileiros. Continuando a leitura. E G é o conjunto das capitais sul-americanas. Outra informação importante. Conjunto das capitais sul-americanas. É importantíssimo. Quais das sentenças a seguir são verdadeiras e quais são falsas? Então, a gente vai ter que analisar capital por capital, país por país, e ver qual que se encaixa em cada um. Se a informação que ele está falando é verdadeira ou falsa. Lembre-se, a gente usa esse símbolo aqui, chama-se pertence. Desculpa, esse aqui chama-se pertence. E esse símbolo chama não pertence. Quando é que a gente usa pertence e não pertence? Por exemplo, vocês pertencem ao primeiro ano, certo? Mas vocês não pertencem ao segundo ano. Então, seria nessa ideia. Algo que você participa ali e algo que você não participa. Então, pertence é para participação. Não pertence, não participação. Não pode estar ali no meio. Certinho? Então, a letra A está falando assim, ó, Rio de Janeiro pertence a F, então ele pertence ao conjunto dos estados brasileiros.
Aí eu vou te fazer uma pergunta. Aqui ele especificou capital ou cidade do Rio de Janeiro? Não, né? Então é uma pegadinha essa pergunta. Então ele já começa com a pegadinha. Rio de Janeiro pertence a F? Pertence. Ele não diz se é capital ou se é estado. Ele diz o conjunto dos estados brasileiros, mas ele não falou assim, o estado do Rio de Janeiro. Não. Ele falou Rio de Janeiro. Então, como ele falou Rio de Janeiro, a gente tem que lembrar, o estado do Rio de Janeiro existe e a cidade do Rio de Janeiro existe. Se você não lembra disso, vamos ter que lembrar as capitais depois e dar uma estudadinha aí, tá bom? Então, a primeira informação é verdadeira. O Rio de Janeiro pertence a F. Letra B. México pertence a G. G é o conjunto das capitais sul-americanas. Se você não leu isso aqui rapidão e passou, você viu só sul-americanas, você ia colocar verdadeiro. Porém, o México não é capital. O México é o país. Então, ele não pertence ao conjunto das capitais sul-americanas. Ele pertence ao conjunto dos países sul-americanos. Então, F. Letra C. Lima não pertence a G. Ó, G é o conjunto das capitais sul-americanas. Lembre-se, o Ezinho cortado não pertence. Então, ele está dizendo que Lima não é capital sul-americana. Você concorda com isso? Ah, professor, eu não lembro disso. Não, sei que é Lima, não. Lima é a capital do Peru. Então, ele pertence à capital sul-americana. É verdadeiro. Um conselho aí para quem não lembra dessas capitais, estados, países, pode dar uma olhadinha aí no seu celular, na sua internet, tá bom? Não tem problema. O restante é com você. Faça, me mande foto e até a próxima aula. Valeu!